Nós vamos ler o texto, Mateus capítulo 5, versículo 9, vamos direto ao texto dessa noite. Você pode acompanhar na projeção. Deus seja louvado pela técnica também, que nós conseguimos colocar essa tela que vocês estão vendo aí. Tem a imagem que retrata aquele momento em que Jesus estava ali transmitindo o seu sermão. E o texto de Mateus capítulo 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu, junto com vocês, quero subir mais um degrau nesse desafio de Jesus, porque realmente é bem-aventurado, é feliz aquela pessoa que tem a habilidade de ser um pacificador. E já começamos nos desafiando nessa noite. Será que nós estamos agindo como pacificadores? Eu quero compartilhar com vocês, muitos me conhecem já há muito tempo aqui nessa igreja, mas isso que eu vou falar, eu acho que não falei ainda. Eu vou confessar aqui para vocês algo que eu pratiquei, que eu fiz, que não foi muito agradável, me deixou muito triste. Eu me envolvi numa briga, numa discussão, e essa briga me deixou muito triste. E eu tive a oportunidade de pacificar, mas eu comprei a briga, e foi como aquele ditado popular que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, se completa na sua casa, uma boiada para não sair dela. Mas o meu grande consolo e conforto é que essa briga que eu participei, que eu entrei, eu tinha 10 anos de idade. Então, quando eu vi lá em Paranavaí aquela cena de um amiguinho sendo agredido por um grupo de pessoas, por outra pessoa maior que ele, eu fui até lá e ali não tive como resistir. Eu fui defendê-lo. E naquela defesa, lá em Paranavaí, uma cidade do interior, não tinha asfalto, e tinha algo muito, muito comum na cidade, que era um bairro meio distante do centro. Existia aquelas boiadas que passavam para ir até o matadouro ou trocar o pasto, e eles deixavam, quando passava o gado, deixavam o esterco no chão. Então imagine o que aconteceu. Quando eu vi aquela briga, eu peguei o esterco e fui defender o meu amigo. Naquele momento daquela briga que eu me envolvi, eu tomei por conta que estava fazendo aquilo, e eu vi que estava com a mão cheia de esterco e a cara do menino que eu estava agredindo também. Aí quando os irmãos dele viram aquilo, correram atrás de mim. Eu dei a volta no quarteirão e corri para casa, me escondi dentro de casa. E foi muito, muito chocante. É uma cena que eu lembro até hoje, mas já passou, já fui curado desse momento. E eu ficava imaginando que depois dessa cena, o que pode ter passado na mente daquela criança, daquele menino que eu agredi, enquanto tinha aquela idade. Mas eu sempre procurei, e até hoje, para aqueles que me conhecem, ser um pacificador. Eu sempre procurei fazer isso. Eu faço parte daquele grupo do deixa disso. Não sei se você já ouviu também essa expressão. Embora muitas vezes lá na minha casa, quando eu era criança, eu via meus pais discutindo, meu pai agredindo minha mãe, tanto verbalmente quanto fisicamente. Eu já contei história aqui na igreja algumas vezes, mas aquilo me machucava muito porque eu não sabia o que fazer, não tinha reação, né? Ficava, muitas vezes sofria calado, triste, diante daquelas agressões verbais. E ali a gente não conseguia ser um pacificador, porque o meu pai era muito grande, muito forte. Então, se nós fomos tentar defendê-lo, defender minha mãe, era agressão em cima de agressão. Então, eu vivia aqueles momentos muito difíceis na infância. Depois eu cresci e vim com essa frase, com esse pensamento: felizes são aqueles que têm a habilidade de pacificar. Na escola, no trabalho, eu sempre era chamado para pacificar. Quando eu trabalhava no jornal, aqui em Curitiba, um grande jornal, o diretor me chamou para pacificar
um anunciante com o jornal. O anunciante queria fazer uma divulgação que não fazia dentro do contexto da empresa, era algo que iria prejudicar a imagem tanto da empresa quanto do anunciante. Aí eu tive o desafio de ir até o anunciante lá em Bocaiúva do Sul para tentar convencê-lo de não fazer aquele anúncio. Então eu tinha ali, tanto no trabalho quanto na escola, a facilidade de buscar a pacificação. Aí quando agora entro para o ministério pastoral, não tem sido diferente. Os desafios de pacificar, eles têm aumentado nesse ministério, no ministério pastoral. Quantas e quantas vezes eu fui chamado para tentar pacificar uma discussão familiar ou no casamento. Então, não vou expor aqui ninguém, não pretendo colocar nomes, mas teve muitas situações em que eu tive que ficar altas horas da noite com o casal, com a família, em dias de folga, enfim. Pacificar é algo que me alegrava muito, mas eu diria para vocês que ser pacificador é um enorme desafio. Não sei se você se coloca diante disso também. Pois muitas vezes nós falhamos na maneira de tentar pacificar, ou até mesmo nas palavras usadas. Então nós vivemos esse desafio que Jesus Cristo colocou para os seus discípulos, não só os 12 estavam ao lado do mestre, mas existia uma multidão que já havia ouvido dele várias recomendações da humildade, do choro, da mansidão, depois sobre a sede e fome de justiça, depois sobre ser misericordioso, mas agora ele sobe mais um degrau falando sobre ser pacificador, buscar ali a pacificação. E ser pacificador realmente é um enorme desafio. E a pergunta que eu faço, será que essa dificuldade acontece apenas comigo? Será que você enfrenta também alguma dificuldade de ser pacificador dentro do seu lar, no grupo de relacionamento onde você se relaciona? Nós temos visto muitas famílias sendo destruídas por falta de terem um pacificador. Muitas famílias, por falta de ter pacificador, ou o marido, ou a esposa, ou o filho não agirem naquele momento certo, na hora certa, para tentar tirar aquela discussão. Muitas famílias estão sendo destruídas, muitos casamentos, muitos relacionamentos são desfeitos por conta de não buscarem a paz. Muitos preferem viver em guerra, preferem separar, preferem fugir, preferem brigar, matar. Ainda mais nesse tempo de pandemia, de isolamento, onde as famílias estão mais tempo unidas, juntas, existe, segundo as estatísticas, aumentou o número de agressões do lar. Então nós entendemos que é urgente ser pacificador. Felizes são aqueles que têm a habilidade de pacificar, seja em qualquer esfera de relacionamento. Será que nós temos buscado agir como pacificador, aquele que promove a paz nos relacionamentos? A boa notícia que eu dou para vocês nessa noite, que eu também me conforto, é quando eu olho para a Bíblia. A Bíblia ela é tão maravilhosa que nos mostra que essa dificuldade que hoje nós vivemos, muitos servos de Deus no passado também enfrentaram. Não é exclusividade nossa hoje. Aquele povo que estava em volta de Jesus Cristo estava enfrentando essa dificuldade de serem pacificadores, e muitos tinham essa habilidade, e Cristo falou: bem-aventurados os pacificadores, porque de vocês serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que alguns conseguiram passar com louvor por esse desafio de serem pacificadores. Mas muitos, no entanto, eles tiveram que amargar a dor, o sofrimento de não terem sabido agir na hora certa, no momento certo. Eu quero ir com vocês para 2 textos do Novo Testamento. Olha que interessante. Romanos capítulo 15, versículo 4. Depois abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 11. Olha só o que diz. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar,
Então, tudo que foi escrito, nós temos relatos de pessoas que viveram dificuldades no passado, em todas as áreas, e nessa área de pacificação também. E tudo isso que foi escrito para nos ensinar. É um ensino, é pedagógico. A Bíblia toda é um ensino que nos ajuda a confrontar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E o texto de Romanos continua falando de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Mas mais à frente um pouquinho, lá em 1 Coríntios 10, 11, ali tem uma relação de situações que aconteceram com o povo de Israel, em que eles fizeram várias coisas horríveis diante de Deus, da nação, foram punidos, não houve pacificadores ali naquele momento, e em função disso, nós entendemos, veja só o que diz 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11, olha só o que Deus nos coloca na sua palavra. Estas coisas aconteceram a eles, se você ler o contexto depois, vai entender quais foram essas coisas. Estas coisas que aconteceram a eles, como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então nós entendemos que a Bíblia ela não contém erros, mas ela aponta, ela mostra os erros dos seres humanos, dos servos de Deus do passado, do presente e também do futuro. A Bíblia não contém erros, mas isso tudo, conforme diz Coríntios, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência, para que nós não pecamos, não erramos nesses detalhes que esse povo do Antigo Testamento erraram, mas nós temos esse desafio. E várias famílias da Bíblia, se nós olharmos para a palavra de Deus, tiveram grandes desafios, grandes problemas na área da pacificação. Dentro dos seus lares tiveram terríveis consequências, dificuldades, e muitas dessas dificuldades que eles enfrentaram, nós enfrentamos hoje também. Como está o seu lar? Como está a sua família, o seu relacionamento? Eu quero destacar aqui apenas um personagem, lá em Gênesis 25, versículo 28. Uma família, vou destacar apenas uma família. Temos várias que aconteceram, situações de falta de agirem com pacificação. Em função disso, tiveram grandes prejuízos nos relacionamentos. Lá em Gênesis capítulo 25, nós temos ali no versículo 28, algo muito triste e muito interessante. Diz assim, Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. 2 filhos, um queridinho da mãe e outro queridinho do papai. Não pode ter isso em nossos lares. Essa preferência do casal pelos filhos, com certeza, estava gerando um grande conflito dentro do lar. O pai preferia Esaú, porque saboreava, ele era caçador. Já Rebeca amava Jacó, porque ele ficava em casa, era mais do lar, fazia bolo para a mãe, fazia guisado para a mãe, para o pai, era muito prendado. Mas, enfim, essa preferência dos pais pelos 2 filhos estava causando um grande conflito dentro do lar. Talvez eu esteja falando aqui com uma família que tenha esse problema dentro do seu lar, com dificuldade de saber lidar com o temperamento dos filhos, com a diferença, porque os filhos, nós podemos ter 10 filhos, todos são diferentes. Eu tenho 3. Eles são muito diferentes, nós damos a eles a mesma educação, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo amor, mas eles são diferentes. Mas nesse caso aqui, os pais erraram na educação dos filhos, tiveram ali a preferência. E depois disso, o filho mais velho, Esaú, diz aqui o texto de Gênesis capítulo 26, até, você pode ler depois 26, 27 e 28, ele vende o seu direito de primogenitura. E só descobriu o valor que isso tinha para ele quando foi receber a bênção do pai e não recebeu a bênção do pai. Isso gerou um conflito ainda maior dentro do lar de Isaac e Rebeca.
E por não haver uma atitude de pacificação entre eles, um irmão queria matar o outro. E se consolava pensando, eu vou matar ele. Imagine, dentro do lar. Falta de um pacificador. O que a mãe fez? Falou para Jacó, fuja, vai embora, antes que eu veja os dois mortos. É ou não é um problema? Difícil de se lidar. Então faltou ali ter o pacificador, mas tudo isso que aconteceu no passado, conforme lemos agora, é para a nossa advertência, é para o nosso ensino, e tinha Deus um propósito em cada um desses detalhes. Até próprio Deus falou, no ventre os dois já estavam lutando. Mas Deus sabia que as atitudes de Isaac e de Rebeca seriam atitudes que iriam levar os filhos a tomarem essas decisões no futuro também. Eu quero abrir um parênteses aqui, nessa mensagem, dizendo o seguinte, que os nossos filhos não nascem preconceituosos, nossos filhos não nascem muitas vezes mentirosos, porque muitas vezes os pais ensinam os filhos a serem preconceituosos, a serem mentirosos, a serem trapaceiros. Mas quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor, eles crescem sabendo os princípios de Deus, e se eles se desviarem, aí a decisão é deles. Mas temos que ensinar, conforme diz Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é uma família só que eu destaquei aqui, de Isaac e de Rebeca. Imagine também, se nós falássemos da família de Jacó, o problema que aconteceu entre os seus filhos, falássemos da família de Davi, qual mais família vem na sua mente no Antigo Testamento que tiveram problemas por não ter um pacificador ali, apostos para poder pacificar aquela discussão? Apesar de terem falhado nesta área e em muitas outras, eles foram justificados pela fé em Deus. A graça de Deus alcançou a todos eles pela fé que eles tinham em Deus. Lá em Romanos capítulo 4 vocês podem ver isso. Abraão foi justificado, não pelas obras, mas pela fé que ele tinha em Deus. Davi, todos eles. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Novo Testamento também, as pessoas e famílias de forma geral, também estavam enfrentando esse grande desafio. Na primeira igreja, a igreja primitiva, os problemas nessa área eram também enormes, por falta de pacificadores. Faltavam no meio deles irmãos que agissem como pacificadores dentro da igreja. Eu separei aqui 2 textos para nós vermos essa noite, de um problema sério que estava acontecendo na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Olha só o que estava acontecendo. Será que isso que acontece em Corinto, aconteceu em Corinto, acontece nos dias de hoje também? Olha só 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, diz o versículo 4, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vô-lo digo, diz Paulo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, ou um pacificador, que possa julgar no meio da irmandade? Versículo 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isso perante incrédulos é uma vergonha. E só existir entre vós demandas já é uma completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos em Cristo.
falta de pacificadores dentro daquela igreja. Será que hoje nós temos esse retrato também nos relacionamentos? Por que não antes o dano? Eu prefiro perder tudo que eu tenho, a questão material, para salvar o meu relacionamento com o meu irmão ou com os meus pais. Será que isso passa na nossa mente? Ou vamos lutar pelos nossos direitos? Ou esquecer do que Cristo fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Um outro texto também que eu queria destacar com vocês essa noite, é lá em Gálatas, Paulo enfrentando também dificuldade com aqueles crentes da Galácia. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15. Gálatas 5, 13 a 15 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, discutindo, brigando. Sede antes servos uns dos outros. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Falta de pacificadores naquela igreja da Galácia. E temos mais textos também que nós podemos discorrer aqui em Tiago capítulo 4. Outro problema que estava acontecendo aqui, Tiago relata em Tiago 4, versículo 1 e 2. Tiago 4, 1 e 2 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Existe ali nessa igreja, ou em todos o momento da vida do ser humano, essa guerra que nós estamos travando. A falta de sermos pacificadores, a falta de olhar para essa evidência que Deus nos coloca, essa promessa que Cristo coloca. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso comportamento também testifica se de fato somos filhos de Deus. Essa é a grande verdade. Como você tem agido em seus relacionamentos? Em casa, no trabalho, na igreja? Será que nós somos os primeiros a pedir perdão quando estamos promovendo algum problema, alguma guerra dentro do nosso lar? Seja o primeiro a dar o braço a torcer, a dizer: olha, me perdoe, eu te amo, eu estava errado. Mesmo que você não esteja errado, mas libere o perdão, mas com mansidão, para que haja pacificação no seu lar, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Não podemos vencer do mal, conforme diz a Bíblia, mas vençamos o mal com o bem. Essa é a recomendação de Deus. Como você tem agido? Deus está à procura de pacificadores, porque eles serão chamados, como disse Jesus Cristo, Filho de Deus. A principal lição que eu gostaria de destacar nessa noite, também, além de todas que já falamos aqui, é que devemos ter em mente que é Deus que, através de Cristo, nos pacificou com Ele. Devemos ter em mente, é Deus, é através de Cristo que Ele nos pacificou com Ele. Jesus é o único agente da paz de Deus para com o ser humano. Se você abrir comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, um texto que foi ministrado pela juventude recentemente, em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados mediante a fé, e nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, diz um outro texto. Nós estávamos separados da graça, da misericórdia de Deus, e nós somos reconciliados, nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Nós temos paz com Deus. Em 2 Coríntios, mais à frente um pouquinho, se você puder abrir comigo, versículos 18 a 20, de 2 Coríntios capítulo 5, olha só o que Paulo escreve.
a grande responsabilidade que nós temos de sermos pacificadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. Se tivesse aqui na igreja, alguém iria responder. Por meio de Cristo. Vou repetir o texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha, gente, que responsabilidade. Nós somos ministros de Deus. Mas além de ser ministro, olha só o que Paulo fala. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava reconciliando consigo o mundo no momento da morte de Cristo. Quando Cristo morreu, foi sepultado, depois houve a ressurreição, glória a Deus. Mas aquele momento da morte de Cristo, Ele estava reconciliando em Cristo consigo o mundo. E nos deu ali, e nos confiou essa palavra da reconciliação. Sejamos reconciliadores de pessoas para pessoas, de pessoas para com Deus. Mas ainda além de sermos ministros, olha só o que Paulo coloca: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores. Sabe qual o maior abrigo que existe dentro de um país estrangeiro? É a embaixada. Se você estiver em qualquer outro país e acontecer algo, corra para a embaixada do Brasil. Lá você vai ter proteção. Mas nós somos embaixadores. Então, se nós temos essa responsabilidade, olha só que peso, que desafio Cristo coloca para nós, de sermos embaixadores, sermos ministros, sermos reconciliadores. É ou não é um desafio? Temos que subir esse degrau. Cristo começa a falar o coração com humildade, com mansidão, com choro. Depois fala também sobre fome e sede de justiça, fala sobre misericórdia, mas quando chega agora, na pacificação, muitos podem ter olhado para Cristo com um olhar, conforme essa imagem ali, mas será que eu vou ser pacificador? Sim, você, sendo pacificador, você será chamado filho de Deus. Nós temos também outra palavra. Cristo é a nossa paz. Em Efésios 2,14 diz: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Jesus é o único agente da paz de Deus para com o ser humano. Estamos agora pacificados ou reconciliados com Deus através de Cristo. Precisamos aceitar essa preciosa verdade para sermos pacificadores no meio onde nós nos relacionamos. Aceita essa verdade. Cristo já se pacificou você com Deus. Agora sejamos também um agente da pacificação entre nós e para com Deus também. Mais uma lição quero deixar nessa noite. Precisamos ser pacificadores de Deus. Fomos salvos e em Cristo para promovermos a paz. Temos que procurar promover a paz. Em Colossenses 3,15, eu vou ler esses textos. Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus domine os nossos corações. Nós somos chamados em um corpo, dentro do corpo de Cristo. Em Romanos 12:18, nós lemos também: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Procure essa bênção que Deus coloca na sua palavra. Se for possível, quando depender de vós, você procurou a pessoa para ter a reconciliação. Você fez a sua parte. Ore. Se aquela pessoa não quer te receber, ore para que Deus trabalhe no coração dela. Até que o momento certo, a hora certa. Quanto tempo demorou Esaú
para amenizar o consolo que ele tinha de matar o seu irmão. Demorou muito tempo. E quando o tempo foi certo, Deus falou: volte para sua terra. E Jacó, com medo do seu irmão, começou a preparar presentes, começou a mandar várias pessoas à frente. Mas quando chegou o momento em que Jacó pensou: olha, agora ele vai... O que aconteceu? Diz a Bíblia, os dois se abraçaram. Houve perdão. O tempo ali foi um remédio na cura do coração, tanto de Jacó quanto no coração de Esaú. Mas os dois estavam buscando servir a Deus. Então, quando você busca servir a Deus, o tempo vai confirmando no seu coração, no coração do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão em Cristo, vai confirmando o tempo certo, o momento certo de haver aquela reconciliação. Mas ore, seja o agente da reconciliação. Se for possível, como diz Paulo aos crentes de Roma, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas mais à frente um pouco, Pedro fala, Pedro, que era uma pessoa agressiva, impulsiva, ele coloca algo muito interessante em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3, lá no versículo 10 e 11, ele diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, antes ele fala assim, no versículo 8, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Olha só a bem-aventurança de Cristo aqui em Pedro capítulo 3. Mas no versículo 9, não pagando mal com mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Mas quando ele chega no 10, ele diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pacificador. Vejo nesse texto pacificador. Busque. Primeiro refreie a língua, procure falar palavras que possam ajudar e não destruir no relacionamento. Aí busque a paz, empenhe-se por alcançar aquela paz, seja um pacificador. O Brasil, o mundo está ansioso de pacificadores. O que a gente vê no jornal e nas igrejas hoje é a ausência de pacificadores. E Pedro ainda fala mais à frente, olha, ainda que vocês forem maltratados, lá no versículo 14, ainda que venhais a sofrer, procure fazer a paz, procure promover a paz. Em Hebreus 12, voltando um pouquinho na Bíblia, versículo 14, Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, seja um pacificador. E a santificação, a paz com santificação. Se não houver isso, ninguém verá o Senhor. Então, como nós somos chamados aqui, a Bíblia fala, Cristo fala, vocês serão chamados filhos de Deus se forem pacificadores. Aqui é necessário também, dentro desse texto, você seguir a paz e também ser santo, buscar a santificação. Em Tiago, capítulo 3, versículo 18, diz assim, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, não é na guerra, não é na desavença. O fruto da justiça, Tiago 3,18, semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Sejamos pacificadores. Em Romanos 14:19, mais um outro texto, diz assim, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Então, a recomendação de Deus por toda a Bíblia é buscarmos a pacificação, sermos pacificadores. Outra lição que a gente vê nesse texto, nessa mensagem de Cristo aos seus discípulos, os pacificadores têm uma paz interna, que é evidenciada de forma externa. Como é que eu posso explicar isso? A paz de Deus dispensada a nós é manifestada no que fazemos e dizemos. É muito
comum você ver pessoas que se dizem cristãs que vivem em guerra, que vivem promovendo guerra. Mas a guerra maior, muitas vezes, nós não conseguimos transmitir e nem promover a paz porque estamos em guerra com nós mesmos. É ou não é? É uma verdade isso? Sim, conhece pessoas que estão em guerra com eles mesmos, que elas não conseguem se perdoar. Muitos casamentos, muitas famílias, muitos relacionamentos têm sido destruídos porque não existe paz interna nas pessoas. Podemos até dizer, olha, eu tenho Cristo como meu Salvador pessoal, mas ainda existe em mim uma guerra interna que precisa ser vencida, mas só podemos vencer com a ajuda de Deus, do Espírito Santo habitando em nós. Não tem como vencermos uma guerra se nós estamos em guerra dentro de nós mesmos. Conforme diz Tiago, de onde vêm as contendas? De onde vêm as guerras? Vem de nós mesmos muitas vezes. Então, primeiro nós temos que estar resolvido com nós mesmos, para depois buscarmos sermos um pacificador. Se você não estiver bem com você e com Deus, não saia do seu lugar para tentar pacificar uma discussão, um relacionamento. Muitos lares, muitos casamentos, muitas famílias estão com esse problema, porque ainda não consegue ter esse conhecimento, ou seja, sabe que Cristo perdoou, mas ele não consegue se perdoar, está em guerra. Indo para o final da mensagem, eu vou dizer algo para vocês agora que muitos talvez ainda não tenham ouvido. Jesus nunca aconselhou um casal em particular. Você já parou para pensar? Ele nunca foi chamado à casa de alguém, ou de algum discípulo, olha, Jesus vem aqui, porque nós estamos com um problema no relacionamento familiar ou conjugal. Eu não encontro na Bíblia. Será que tem na Bíblia? Se alguém achar na Bíblia, depois, por favor, me mostre. Falando que Cristo foi chamado para discutir a relação junto com um casal que estava com problema. Ele tratava, sabe por quê? Ele tratava a pessoa individualmente. Ele queria atingir o coração dos seus discípulos, para que, transformados, eles pudessem ser usados para transformar. Cristo falava direto ao coração. Falou à samaritana, falava a Pedro, aos discípulos, falava a todas as pessoas que estavam à sua volta. De forma particular, ele tentava levar a palavra, ele falava da palavra dele, de Deus, com autoridade, porque quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 5, voltando para o texto, olha que interessante, já falamos sobre isso, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele falava com autoridade. Então, quando Cristo ele ministrava, ele pregava, ele ensinava de forma individual. Ele falava para o marido, falava para a mulher, mas você deve mudar o seu coração antes de querer que ele mude o coração, que ela mude o coração. Então nós entendemos essa palavra que eu falei, ele não aconselhava casais. Ele não era chamado para discutir, para tentar apaziguar um relacionamento familiar. Jesus disse em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Cristo é tremenda, é totalmente diferente dessa que nós buscamos. O mundo pede para que cessem as guerras, os problemas, as dificuldades, para que tenhamos paz. Cristo fala, olha, vocês terão paz em meio às guerras, em meio às dificuldades. Quantas e quantas vezes nós tentamos apaziguar uma situação, saímos de lá estressados, e muitas vezes nós estávamos no meio do fogo, sendo os promotores daquela situação difícil,
Aí nós lembramos, poxa, Cristo deixou a paz dele. É uma paz diferente. Por que nós estamos discutindo em casa? Por que nós estamos nessa situação hoje difícil? Vamos refletir naquilo que nós estamos fazendo. Somente a paz de Cristo nos controlando, podemos nos tornar pacificadores conforme a vontade de Deus. Os ouvintes de Jesus naquele sermão do monte estavam a cada momento sendo desafiados em todas as áreas dos seus relacionamentos para obterem as bênçãos dos céus. Em todas as áreas dos relacionamentos terrenos para obter as bênçãos dos céus. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos muitas vezes o Deus das bênçãos. Não queremos sacrifício, queremos benefícios. O que nós precisamos fazer hoje para mudar as nossas atitudes? O desafio de Cristo nessa noite para mim e para você é que sejamos pacificadores. Bem-aventurados, vocês serão felizes, porque vocês serão chamados filhos de Deus. Quando acontecer um fato essa semana, nós temos até domingo para ouvir a última mensagem, e você se ver envolvido numa situação, e você lembrar, poxa, eu quero ser reconhecido como filho de Deus, então eu vou agir como pacificador. Não vou promover guerra e nem divisão. Será que esse desafio você aceita? Eu aceito para mim. E se eu aceito, eu vou ser desafiado. Todas as vezes que nós pregamos, ensinamos e rogamos a Deus para que Ele possa nos desafiar, Ele nos coloca a situação, talvez daqui a pouco. Mas eu vou lembrar dessa palavra. Eu quero ser chamado filho de Deus. E você? Queria nesse momento orar, que Deus nos ajude em mais este desafio. Amém? Vamos orar, quero orar com você. Depois vamos louvar a Deus com mais um cântico e vamos encerrar o culto. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pela forma com que o Senhor conduziu, Pai, essa mensagem. Com os exemplos que nós falamos, Pai, dessa dificuldade que temos de sermos pacificadores. Dos problemas que nós vimos, Pai, no passado, pelos teus servos. E a semelhança deles, muitos de nós estamos vivendo hoje situações difíceis. Nos ajude, Pai, que o Espírito Santo nos capacite a sermos pacificadores, a sermos pessoas reconhecidas como filhos do Senhor, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos. Abençoe agora cada lar, ó Deus, esteja entrando agora em cada lar, em cada coração, individualmente, ó Pai, para que sejamos pacificadores, para que sejamos filhos do Senhor, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a salvação, a filiação que temos é receber a Cristo como Salvador. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, depõem se temos Cristo como Salvador. Porque as pessoas olham para nós, muitas vezes, e vão dizer, olha, esse não tem atitude de cristão, não tem atitude de filho de Deus. Que sejamos reconhecidos, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós vamos, sejamos reconhecidos como filhos de Deus, porque somos pacificadores. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém e amém.